Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui, nessa ocasião, para mais uma aula. Vamos conversar um pouquinho nessa oportunidade sobre a Escola de Frankfurt, certo? Bom, nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre o nascimento da sociologia no século XIX, com o pai da sociologia, Auguste Comte, o francês, né, que cunhou a terminologia, é uma física social. Falamos também sobre o tripé da sociologia clássica. Vimos, então, Karl Marx, Durkheim, Max Weber, estudamos um pouquinho sobre os conceitos desenvolvidos por eles. E agora, nessa ocasião, vamos estudar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, certo? A Escola de Frankfurt foi fundada aproximadamente em 1923, certo? É uma escola composta por uma série de estudiosos, mas que acabou ganhando uma certa notoriedade a partir de 1930, quando Max Horkheimer, ou como alguns gostam de pronunciar Horkheimer, né, acabou assumindo a direção da escola, certo? Bom, qual era a grande questão? A Escola de Frankfurt é uma escola de estudos marxistas, estudos sociais, mas que faz uma pesquisa social a partir de uma perspectiva marxista. Bom, nós sabemos muito bem que em 1914 até 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial, que é a primeira grande guerra mundial, uma guerra completa, onde a ciência foi aplicada, certo, para a destruição de vidas, onde você tem armas de destruição de massa, aviões, tanques de guerra e tudo mais, né, sendo utilizado em uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela fragilizou a Alemanha de forma significativa, porque a Alemanha foi derrotada e foi humilhada com o Tratado de Versalhes, que impedia a Alemanha de ter um exército, de possuir armas, delimitou o território geográfico da Alemanha de uma forma bem definida. Ela teve que retornar para a França, né? Alsácia e Lorena, que eram territórios importantes que ela havia conquistado a França já antes, né? E aí a Alemanha acabou sendo humilhada. Então, esse grupo de pesquisa social, ele surge justamente para pensar a condição da Alemanha naquela época. O que estava acontecendo? Por que não houve uma revolução? Porque quando nós estudamos Karl Marx ele dizia que o capitalismo, devido às suas contradições internas, ele iria ruir. Então, o capitalismo ele iria quebrar, ele iria dar errado, encontrar o seu ocaso por alguns motivos. Primeiro, dadas as contradições internas do próprio capitalismo. O próprio capitalismo ele proporciona, certo, os meios para a sua própria destruição. Então, qual era a perspectiva de Marx? Vamos lá. Marx dizia que chegaria um tempo em que os trabalhadores, certo, iriam acabar enxergando a sua exploração e iriam se revoltar contra aquele sistema e tomar os meios de produção. Então, os trabalhadores criariam a consciência, não a consciência, uma espécie de consciência de classes, dentro do Lukács, né? Então, desenvolveria essa consciência. Só que, na verdade, não aconteceu isso, né? O Karl Marx dizia que os trabalhadores iriam pegar em armas para se revoltar contra a burguesia. O proletariado se revoltaria contra a burguesia. E instauraria, então, a ditadura do proletariado. Mas na Primeira Guerra Mundial, o que você teve é o proletariado de uma região pegando em armas para lutar contra o proletariado de outra região. E a burguesia continuou do mesmo jeito. Então, não teve revolta. Entende? Quem estava no poder continuou no poder, não teve revolta. O que aconteceu? Bom, o capitalismo, na verdade, parece que não sofreu nenhum prejuízo. Né? Não deu errado. Se o capitalismo ele iria ruir, por que não ruiu? Por que as pessoas não se revoltaram? São perguntas importantes que a Escola de Frankfurt faria. Karl Marx diria o seguinte, que dada a produção em massa que o capitalismo tem, chegaria um tempo que o capitalismo ia produzir muito e que as indústrias teriam muita produção, então, por causa disso, iriam mandar os trabalhadores embora, porque tinha muita produção, muita coisa em estoque. Porque os trabalhadores seriam mandados embora, o poder de compra diminuiria, com isso, aquilo que já estava em estoque permaneceria, porque o trabalhador é mandado embora, diminui o poder de compra, as indústrias vendem menos, se as indústrias vendem menos, elas acabam tendo que diminuir o salário daqueles outros trabalhadores que ficaram ou mandar os outros embora, mas se ela diminuir o salário desses também, eles consequentemente compram menos também, de maneira que, ou seja, ia acarretar uma crise. Porque
ou as indústrias quebravam de vez, mantendo os trabalhadores, ou elas mandavam os trabalhadores embora e iriam quebrar do mesmo jeito, porque eles que compravam não tinham dinheiro para comprar. No fim das contas, os trabalhadores iam acabar se revoltando e iam tomar os meios de produção. Mas nada disso aconteceu. Tudo estava funcionando normalmente. A escola de Frankfurt, então, ela vai aparecer nesse cenário para tentar pensar justamente esse cenário. Né? O que aconteceu? Por que não houve uma mudança? Por que a burguesia não... por que o proletariado não se revoltou? Certo? Então, são perguntas importantes. Então, o Instituto, né, de Estudo Social de Frankfurt, certo? Surge mais especificamente em 1924, a escola começa aproximadamente em 23, né? Você tem as palestras patrocinadas por Felix Well, mas em 24 que se tornam realidade mesmo. Então, esse instituto ele é fundado na cidade de Frankfurt, na faculdade que existia ali, certo? Então, a intenção era estudar justamente a sociedade, entender o que estava acontecendo, né? Chegar à conclusão do que de fato estava acontecendo. Bom, alguns principais integrantes aí, certo? Nós temos o Theodor Adorno, o Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Leo Lowenthal, Jürgen Habermas, certo? São alguns dos integrantes dessa escola. O Habermas ainda está vivo. Habermas pertence a uma terceira geração da escola de Frankfurt e ainda está vivo, produzindo, né? É um homem extremamente produtivo. Então, você tem aí autores importantes, por exemplo, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer escreveram um livro juntos que é muito importante, que é Dialética do Esclarecimento, né? O Adorno escreveu sozinho Dialética Negativa. O Horkheimer ele tem o Eclipse da Razão, também um livro muito bom. O Herbert Marcuse, você tem O Homem Unidimensional, né? Alguns traduzem até como tentando dar a ideia de um homem, o One-Dimensional Man, né? Com a ideia do homem de uma dimensão só e tudo mais. E também Eros e a Civilização, onde ele faz um contraponto com as ideias de Freud, né? E o mal-estar na civilização de Freud. Então, Herbert Marcuse resgata essa ideia, porque a escola de Frankfurt vai dialogar de forma intensa com a psicanálise freudiana também. Erich Fromm, né? Livro Ser, Ter, dele, que é um livro muito bom. O Walter Benjamin, também, que tem 2 livros que acabaram ficando consagrados, né? O Capitalismo com Religião não é exatamente um livro, mas umas 3 páginas aí, porque ele acabou suicidando, da perseguição do nazismo e tudo mais, então acabou suicidando, né? Mas o livro dele, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, é um livro também bem conceituado, né? Que a gente acaba usando muito. Habermas nem se fala, né? Tem inúmeros livros dele que poderíamos consultar, como, por exemplo, A Ciência como Ideologia. Você tem também um livro dele que ele faz um contraponto com o próprio Hegel, né? No livro do Hegel, Fé e Saber. O Marcuse escreve um livro também chamado Fé e Saber, onde ele faz um contraponto com a ideia do Hegel, do jovem Hegel, né? O Hegel de Viena. Né? Então, é um livro também famoso, sem contar a questão da razão comunicativa que o Habermas dialoga com. Então, alguns integrantes aí só para a gente ter uma noção, tá ok? Bom, qual é a grande questão? Como eu disse, a escola de Frankfurt ela surge então nessa época. As palestras começam em 23, 22, 23, as palestras. Você funda enquanto uma realidade a partir de 24, pelo menos é o que muitos acabam afirmando. Bom, a escola de Frankfurt ela surge então fazendo uma crítica à sociedade de seu tempo, mostrando que o marxismo não se tornou uma realidade, justamente porque você precisava atacar a superestrutura. Para Marx, a luta de classes se dava na infraestrutura, né? A infraestrutura onde você tem os meios de produção, as condições naturais de produção, são os modos de reprodução material da existência e tudo mais, é ali que se dá a luta de classe. Só que a escola de Frankfurt vai perceber que, na verdade, a grande questão está na superestrutura. Porque a superestrutura, ela sendo ideológica, ela aprisiona a consciência dos indivíduos de maneira que os indivíduos não conseguem se rebelar, se revoltar contra o sistema. Então, eles acabam reproduzindo aquele status quo porque aprenderam assim. Então, a grande questão, para que haja uma revolução, você precisa atacar justamente a estrutura cultural da sociedade, certo? Você precisa atacar essa estrutura cultural, por quê?
porque a cultura ela acabou se tornando um veículo ideológico, um meio de massificação. Então, a Escola de Frankfurt vai se engajar justamente nessa questão, certo? A teoria crítica, que teve sua origem na Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt vai surgir como uma escola da teoria crítica, que é uma correlação ou uma resposta à teoria tradicional que até então se tinha, né? Estuda a cultura midiática como uma nova forma de opressão ideológica e de dominação burguesa sobre as classes subalternas. Segundo Adorno, a cultura ligeira dos meios de comunicação homogeneiza, né, ou está promovendo a homogeneização, por assim dizer. Essa palavra é difícil de pronunciar. Homogeneiza, né, empobrece, mistura tendências num processo em que se valoriza apenas a novidade. Então, a homogeneização, na verdade, é justamente um processo de massificação, você eliminar as diferenças e tornar algo homogêneo, sabe, como se fosse igual. Esse é um processo de massificação midiática que acontece nas sociedades contemporâneas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, certo? Qual é a grande questão, então? Vamos lá. A Escola de Frankfurt ela reformula o marxismo, mostrando que o marxismo agora ele precisa lidar com essa realidade cultural, porque a própria cultura se torna um bem de consumo, e a cultura se manifesta como um sistema de dominação, de alguma maneira reproduzindo os valores da classe dominante, que é a burguesia, certo? Então é isso que vai ter que ser o foco. A Escola de Frankfurt também faz uma crítica à modernidade e ao iluminismo, que alguém pode chamar de esclarecimento também, aquela razão que até então se manifestou com a modernidade e tudo mais. O livro A Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, eles fazem uma crítica à modernidade e ao iluminismo. Porque qual que era a ideia do iluminismo? Bom, simples, o iluminismo ele surgiu, né, dizendo que libertaria o homem das mazelas sociais, libertaria o homem das ilusões, dos mitos, certo? Das religiões míticas e tudo mais. Eles trariam o homem para uma realidade de libertação. Então, a promessa do iluminismo era liberdade, autonomia. E como que isso aconteceria? Dando ao homem o maior domínio sobre a natureza. O homem teria o maior domínio sobre a natureza, certo? Então, essa razão, a razão iluminada, que é a razão da modernidade, ela surge justamente com uma proposta de autonomia, de liberdade, de emancipação, dominação da natureza. O homem se veria livre dos mitos, das ilusões. E, consequentemente, o homem seria mais feliz também. Porque, ao se ver livre dessas correntes supersticiosas, o homem se veria livre e com certeza, feliz, né? Então, a modernidade ela surge como um ideal muito claro de progresso e emancipação social, certo? Então, o ideal da modernidade é do progresso, estamos progredindo. Por quê? Porque a ciência ela veio para libertar o homem. A ciência veio para trazer felicidade, a morte vai ser dissipada, porque a ciência vai curar as doenças, vai trazer a imortalidade para o homem. Então, se acreditava que através da ciência, o homem conseguiria viver uma vida feliz e plena aqui na Terra, o paraíso se instauraria aqui, certo? O homem se veria livre da barbárie, por assim dizer. Só que qual foi o grande problema? Essa razão iluminada, essa razão esclarecida, ela se tornou uma razão totalitária. Por quê? Porque, na verdade, ela se tornou uma razão tirânica. O que Max Horkheimer e Adorno vão mostrar é que, na verdade, o próprio iluminismo, o próprio esclarecimento, se tornou um novo mito. Um mito que, ao invés de trazer libertação para o homem, o aprisionou. Deu novas correntes. Essa razão iluminada, na verdade, se tornou uma razão tirânica e um novo totalitarismo, instaurando a barbárie na civilização. Por quê? Porque, ao invés de promover a libertação, ela promoveu uma nova espécie de dominação. O que aconteceu com o iluminismo, Max Weber, na verdade, fala sobre isso, foi justamente um processo de desencantamento do mundo. Onde o mundo é visto meramente como uma espécie material, não há um sentido último para nada, né? Você não tem mais uma questão metafísica aí. Há um desencantamento, só que a razão do iluminismo é a razão instrumental. A Escola de Frankfurt diz que é uma razão instrumental. Por que uma razão instrumental? Porque é uma razão que funciona meramente como um meio para se alcançar fins, ou seja, objetivos. Não é uma razão crítica. O homem não é crítico. Na verdade, ele é um mero reprodutor de realidades. Ele não critica. A razão que ele tem é uma razão instrumental. Lembra o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin?
onde o cara fica só apertando parafusos e tudo mais, e chega no final do dia ele está até meio, né? Por quê? Porque é isso que a modernidade promove. A razão instrumental é esse tipo de razão, que te dá a capacidade de realizar aquele ato, mas você não sabe exatamente quais as consequências últimas do que se está fazendo. Você não tem um pensamento crítico sobre o que se está fazendo. Então você age, mas não consegue refletir criticamente sobre as consequências a longo prazo de suas ações. É igual a história do homem que estava trabalhando com outro na indústria e falou assim para o outro: amanhã eu estou de folga, eu aposentado, não trabalho mais, hoje é o meu último dia. E o colega perguntou: e o que você vai fazer no seu primeiro dia de aposentadoria? Ele diz: eu vou vir aqui, vou seguir essas esteiras aqui e vou saber o que estive fazendo a vida toda. Por quê? Porque ele ficava na esteira apertando o parafuso, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Para que era aquilo? A modernidade, ela promove justamente isso. O homem está separado do produto do seu trabalho de tal maneira que ele não tem consciência mais daquilo que faz e reproduz. A sua razão é uma razão instrumental porque ela funciona meramente como uma ferramenta para fazer algo, mas ele não tem pensamento crítico sobre as coisas. Então a escola de Frankfurt vai fazer uma crítica justamente à modernidade, ao iluminismo, a essa razão que desumaniza o próprio homem e objetifica o ser humano. O que eles vão dizer que a modernidade promoveu? Uma espécie de desumanização. Por quê? Porque o homem é visto agora como um mero instrumento, uma mera ferramenta para trabalhar, para produzir algo, para fazer as coisas. Tanto é que nós somos números. Somos números. Quantas pessoas morreram? Morreram 200, 300 pessoas, 50% da população, 20%. É um olhar objetificante para o ser. Fomos desumanizados. Porque a razão instrumental é uma razão que desumaniza. E a exploração, ela continua. Porque o iluminismo apareceu promovendo o quê? Um domínio sobre a natureza. Mas o homem agora, ele não domina a natureza meramente. Ele explora a natureza e explora a si mesmo, ao seu próximo também. O que há é uma dominação do homem para com a natureza e do homem para com o próprio homem. A dominação se instaurou. Então a tecnocracia, o mito da ciência libertadora, promoveu a desumanização do homem. Por quê? Porque essa mesma ciência que conduziria a humanidade a um estado perfeito foi a mesma ciência que esteve a serviço do homem nos campos de concentração nazista, que criou aviões, máquinas, bombas nucleares, armas mortíferas, gases mortíferos para destruir o próprio homem. Então é a mesma ciência, a mesma razão instrumental que prometeu para o homem liberdade, felicidade, progresso, imortalidade. Essa mesma razão atrelada à ciência trouxe para o homem morte, destruição, escravidão, chacina, desumanização. Perdemos a dimensão do ser humano. Apagamos o rosto do outro para poder o eliminar. Inclusive, Emmanuel Levinas, ele vai dizer que o holocausto só foi possível porque perdemos a dimensão do rosto do outro, da face. Porque Levinas diz que a face do outro é um imperativo ético para mim. Porque quando eu olho para a face do outro, lá eu vejo escrito o princípio ético por excelência: não matarás. Mas para matar, eu tenho que apagar a face do outro. Ou seja, tenho que desfigurar a sua face, não no sentido literal, mas no sentido, por assim dizer, ontológico da coisa. Eu tenho que fazer com que o ser humano deixe de ser ser humano. Apagar um número é fácil. Matar uma pessoa é difícil. Então eu torno uma pessoa um número. E aí eu não mato, eu apago. Porque número você não mata, número você apaga. O que a modernidade trouxe é um processo de desumanização. O ser humano, com a sua razão instrumental, ele acabou promovendo o quê? Uma dominação. A escola de Frankfurt, ela faz uma crítica justamente a isso. Dizendo que essa razão instrumental que o iluminismo promoveu é uma razão totalitária. Porque ela trouxe novas formas de escravidão, de dominação, objetificando o ser humano. Então, olha que interessante, você tem o quê? Você tem um ser humano objetificado. E aí, com esse processo de objetificação, você tem mais o quê? A padronização de seres humanos. As liberdades individuais, elas acabam sendo removidas. Né? A razão instrumental ela é totalitária por quê? Qual a característica do totalitarismo? O totalitarismo é um movimento que promove a supressão da liberdade individual. Ou seja, ele remove as liberdades individuais. A diferença. Para o totalitarismo, não pode ter nada destoante, tudo deve ser encaixotado do mesmo jeito de pensar, da mesma forma de agir. O totalitarismo ele rompe com aquilo que destoa daquilo que se quer.
Tanto é que Hitler, ele eliminava todos aqueles que discordavam dele, porque ele queria que todos pensassem aquilo que ele queria que pensasse, que todos agissem da forma que ele queria que o povo agisse. Então, o totalitarismo é um processo massificador, por quê? Porque ele pega e elimina as liberdades individuais, elimina a consciência crítica, promove uma espécie de subjetividade massificada, de maneira que todo mundo pensa do mesmo jeito, enxerga o mundo da mesma forma, ninguém se revolta. Isso é muito perigoso. Uma política que promove a massificação é uma política totalitária. Nós temos que tomar cuidado com isso, certo? E a escola de Frankfurt, ela está justamente nesse caminho. Então, na década de 30, o Horkheimer acaba assumindo a direção da escola, né? E aí a coisa, de alguma maneira, anda de forma mais intensa. Hitler, quando ascende ao poder, ele acaba perseguindo muitos desses elementos que compunham a escola de Frankfurt, porque a grande maioria deles, se não, por assim dizer, se não todos, eram compostos de judeus estudiosos. Então, eles fogem, muitos vão para os Estados Unidos, para outras regiões, né? Alguns, depois que Hitler morreu, voltaram, outros não, certo? Mas essa escola, então, ela acabou sendo perseguida por Hitler por causa que muitos eram judeus, né? Uma das questões que vai ter uma influência muito grande na análise da escola de Frankfurt é justamente a mídia. São os meios de comunicação de massa, né? A mídia, ela vai ser analisada por quê? Porque a escola de Frankfurt, ela vai mostrar como que essa mídia, ela promove, ela está a serviço dessa razão instrumental, certo? Como eu disse, essa razão instrumental é uma razão objetificante, que elimina o senso crítico dos indivíduos, tá? Elimina o senso crítico. É uma razão desumanizadora, por quê? Porque é uma razão que está a serviço da exploração do próprio homem. Foi essa razão que levou a ciência a produzir máquinas mortíferas para destruir o homem, né? Pensa, por exemplo, o livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, né? Um relato sobre a banalidade do mal. Quando Eichmann estava em Jerusalém, se você não conhece quem era Eichmann e não conhece esse livro da Hannah Arendt, assista nesse meu canal aqui uma análise que eu faço sobre esse livro, lá um pouco mais abaixo, você pode procurar lá, eu explico os detalhes. Qual era a grande questão? Hannah Arendt vai mostrar que a Eichmann, na verdade, ele trabalhou junto com Hitler, né? Ele era o responsável pela logística dos campos de concentração. Quem ia para tal campo? E aí, quando ele foi preso e tudo mais, foi levado para ser julgado em Jerusalém, em 1960, Eichmann dizia assim, eu sou inocente no sentido da acusação. Eu sou inocente no sentido da acusação. E quando perguntaram para ele se ele tinha se arrependido do que fez e tudo mais, ele disse, não, eu só cumpria o meu dever, era a minha obrigação. Eu, na verdade, nunca tive raiva dos judeus, nunca odiei judeu nenhum. Inclusive, eu tinha uma amante que era judia, uma família de judeus me ajudaram, nunca peguei uma arma para matar ninguém. Olha só, e era verdade, ele não tinha raiva dos judeus, não tinha ódio. Mas por que ele fez tudo aquilo? Porque estava recebendo ordens. Era o burocrata que recebia ordens e cumpria. Era um homem que não conseguia pensar criticamente sobre as consequências de suas ações a longo prazo. Não que ele não soubesse o que estava fazendo, ele sabia. Mas a razão que ele tinha é aquela razão instrumental, a ponto de que para ele cumprir as ordens era o que se tinha que se fazer mesmo. Era a coisa certa a se fazer. Esse é um tipo de razão instrumental porque é uma razão que desumaniza o ser humano. Tá? É uma razão que torna o homem apenas um número no gráfico. Okay? Então, nós vamos ter lugar da mídia promovendo esse tipo de razão, que é uma coisa que a escola de Frankfurt vai atentar, né? Temos aqui essa imagem, né? O moderno inferno de Dante, a mídia, né? O demoninho ali, né? Guardando a entrada e a frase: abandonai as esperanças, ó vós que aqui entrais. Por quê? Ou vós que aqui entras, né? Deixa eu ver. Acho que é isso aí, entrais ou entras. Por que tem essa frase, né? Porque no inferno de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia de Dante, e tudo mais, ele escreve esse livro e aí diz que na porta da entrada do inferno, né, tinha essa frase, né? Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais. Então, quando o Virgílio o leva, né, num tour pelo inferno e nos níveis ali que o inferno possuía, cada pecado tem um lugar no inferno, né? Luxúria, adultério, mentira e assim por diante, certo? Então aqui a mídia é como se fosse o novo inferno de Dante, de maneira que quem se envolve com esse mundo da mídia, para entrar nele você tem que abandonar todas as esperanças. Por quê? Porque ele promove uma massificação. E aí surge um conceito importante que a escola de Frankfurt cunhou,
que é justamente o conceito de indústria cultural, que vai de acordo com tudo aquilo que já descrevemos, que é a ideia do quê? É a ideia da massificação. Tá? Indústria cultural foi criada por Adorno e Horkheimer, eles colocaram o termo, né? Justamente para tratar dessa relação, né, da cultura como um bem de consumo. A própria cultura se tornou um bem de consumo. A indústria cultural vai mostrar isso. O que é a indústria cultural? É o grupo de empresas e instituições que possuem como atividade econômica a produção de cultura visando o lucro. Então, veja só, agora vamos fragmentar a expressão. Indústria cultural. Indústria promove algo, uma coisa que faz, que constrói algum bem, por assim dizer. A indústria, ela fabrica algum bem. Cultura, cultura mesmo, né? Os bens que acompanham cultura, arte, literatura, filosofia e tudo mais. Certo? Essa indústria cultural é uma indústria que produz cultura. E alguém é dono dessa indústria. Quem? São os burgueses. Então, quer dizer que a cultura que é produzida está a serviço de interesses de uma classe dominante. A cultura está a serviço de uma classe dominante. Essa cultura visa condicionar as nossas mentalidades, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo. Essa é a grande questão da indústria cultural. Porque a indústria cultural ela acaba promovendo uma padronização. Olha só, nós não podemos confundir indústria cultural com cultura de massa. A escola de Frankfurt não gostava de usar a terminologia cultura de massa. Por quê? Porque a ideia de cultura de massa dá uma noção de que a cultura surge da massa, né? Mas não é bem isso. Não é uma cultura que surge da massa, do povo. Na verdade, não. É uma cultura que está sendo imposta ao povo. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero, né, comprar um livro. Suponhamos que eu quero vender um livro. Eu posso fazer uma pesquisa, né, de mercado, ver que tipo de livro que as pessoas gostam, vou lá, escrevo um livro naquela área que o povo gosta e vou vender muito. Fiz uma pesquisa de mercado, do que as pessoas gostam e crio um produto em cima do que elas gostam. Bom, interessante. Mas não é isso que a indústria cultural faz. Ela não faz uma pesquisa de mercado para saber o que as pessoas gostam, para criar um produto em cima da vontade do povo. Não. Ela cria o produto. E depois, através da mídia, ela manipula as vontades das pessoas para que elas desejem o produto que foi criado. É muito mais fácil. Você cria o produto e depois você manipula a mentalidade das pessoas, fazendo com que elas desejem o produto que você criou. Indústria cultural. Como que você faz isso? Através da mídia. É só você observar, né? Tá lançando uma cerveja nova. Como que faz? Né? Mostra o cara lá no bar, certo? Sentado, com a cerveja na mão, né? E aí entra uma mulher linda, alta, olha para ele e diz: nossa, que calor, você me daria um gole dessa cerveja? Aí ele fala: claro. E ele dá um gole de cerveja para ela pega, bebe a cerveja, aí depois já mostra os dois rindo, e aí já os dois tendo alguma coisa, né? Saindo ali ou indo para outro lugar. Qual é a mensagem subliminar? Tome essa cerveja que você vai pegar a mulher assim. Quer ter mulher desse jeito aqui? Beba essa cerveja. É a ideologia por trás. A ideologia está por trás de todo o produto que é consumido. Tudo que acontece, né, há uma ideologia por trás. Tudo que nós fazemos tem uma ideologia por trás. Certo? Inclusive, tem um vídeo do Slavoj Zizek no YouTube sobre ideologia, assista. Sabe? Quando você vê o título de alguma loja, qualquer coisa, há uma ideologia. Nós não conseguimos tirar os óculos ideológicos. Tudo que nós enxergamos é através de uma ideologia. Certo? Ideologia que visa nos convencer de alguma coisa. Então, por exemplo, lançou um carro novo. Mostra o cara andando no carro, e aí ele para no semáforo, uma mulher linda passa, olha para ele, sorri. De repente, ela está do lado do carro, os dois já estão andando, estão indo para um motel, alguma coisa assim. Está te pegando pelo sexo, pelos seus desejos, pelas suas pulsões, dizendo para você: quer pegar mulher assim, compra esse carro. Ou para a mulher: quer ter um homem bonito assim, compra essa roupa, esse celular. Você só vai ser feliz quando tiver este celular, quando tiver essa roupa, essa bolsa, esse carro, essa casa. E aí você sempre vai comprar, compulsoriamente. Porque a sua mente está condicionada a comprar, porque você acha que você vai ser feliz se você tiver aquilo. Então você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para se mostrar para pessoas que você nem conhece e ama. Por quê? Porque você está convencido de que é assim que funciona. Mas isso é a indústria cultural. A indústria cultural que está condicionando a sua mentalidade, a minha mentalidade,
para a gente comprar aquilo que eles querem que a gente compre. E a gente está comprando porque somos consumidores compulsivos. Consumimos para viver. A indústria cultural, ela cria necessidades artificiais. O seu celular está ótimo, está bom, perfeito, dura muito tempo ainda, mas você precisa comprar o último iPhone. Você precisa comprar o celular da última geração. Porque a questão não é falar, a questão não é conversar, a questão é se mostrar. A questão é dizer que você tem. Nem que você parcele em 300 vezes, não tem problema. Mas compre. Compre esse tênis. A indústria cultural, ela condiciona a mentalidade dos indivíduos para quê? Para eles pensarem que a felicidade está condicionada aos bens de consumo que a cultura impõe para nós. E nós compramos. E a indústria cultural é isso aí. É o que está acontecendo. A gente está comprando. Ou seja, as nossas consciências estão sendo moldadas segundo o interesse da classe dominante, da burguesia, para que a gente compre, para que a gente desejar o que eles querem que a gente deseja. Os nossos desejos já são condicionados segundo a vontade deles. Há uma estética universal, uma padronização das vontades. Todo mundo deseja a mesma coisa. Por quê? Porque a mídia faz isso. Certo? A mídia promove isso. E com isso, consequentemente, também, há uma perda da sensibilidade. O Zygmunt Bauman tem um livro interessante chamado Cegueira Moral, onde ele mostra justamente sobre essa insensibilidade que os indivíduos têm em uma sociedade de consumo. Por quê? Porque a nossa preocupação é com o status, com a posição, com ser visto, ser notado. E aí você tem um exemplo clássico aqui nessa imagem, né? Olha só, a criança na frente da televisão, de um computador, e aí a televisão está dando o conteúdo mental dela. Está dizendo, é assim que você vai pensar, é isso que você vai desejar, você vai querer isso aqui, você vai andar assim, você vai se comportar de tal jeito, vai se vestir de tal forma. É o totalitarismo. A sua liberdade individual foi suprimida, você tem que andar do jeito que a gente quer que você ande. Compre o que a gente quer que você compre. Como o que a gente quer que você compre. Por quê? Porque a gente precisa lucrar com você. Então você tem que comprar o que a gente faz, o que a gente vende. A própria cultura é um bem de consumo. A arte é um bem de consumo. Veja, é a indústria cultural. Perceba que a escola de Frankfurt vai fazer uma crítica justamente isso aí, mostrando que não. Essas necessidades artificiais são falsas. Elas querem nos convencer de que precisamos disso para sobreviver, mas não precisamos. Isso é um novo totalitarismo, somos escravos. Escravos dos meios de comunicação. Porque a mídia promove uma massificação. Então, para mudar a sociedade, você não tem que atacar a infraestrutura meramente. Por que a burguesia não se revolta? Por exemplo, por que o proletariado não se revolta? Por que os trabalhadores não enxergam sua condição de explorado? Porque a mídia está trabalhando para que os homens não vejam isso. A própria cultura está a serviço da classe dominante. A cultura é o reflexo dos valores da classe dominante. E a gente não... A nossa consciência, ela foi formatada dentro daquilo que é da ideologia da classe dominante. A ideologia é como se fossem os óculos que usamos. Através desses óculos enxergamos todas as coisas. E quem nos deu os óculos? A burguesia, a classe dominante. Os óculos que falam para a gente, você vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver aquilo. Certo? E aí, nós reproduzimos isso aí. A ideologia é uma falsificação da consciência. Então, nós temos a consciência falsificada. Não sabemos o que é a realidade de fato. Estamos alienados da realidade, indiferentes à sua verdadeira condição. Ou seja, estamos alienados da nossa real situação, de que somos explorados. Por quê? Porque a ideologia, que é os óculos que nós usamos, ele mente para nós. A ideologia falsificou a situação. Ela diz, olha, você tem que aceitar porque essa é a única vida que você tem. Se você se revoltar, você vai morrer de fome. Essa vida, pensa bem, é a melhor vida que você tem, que você poderia ter. Então, é uma coisa muito séria, né? A partir da segunda revolução industrial, no século XIX, as artes usufruem uma fase de produção autônoma. Com o advento da indústria cultural, tornam-se dependentes das necessidades mercadológicas do capital. A indústria cultural produz bens culturais como mercadorias. Então, a própria indústria cultural, né, promovendo bens culturais como mercadoria, como se fosse qualquer outra coisa. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. Então, olha que interessante, né? A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração em que vive. O próprio lazer, certo? Essa ideia do lazer é uma invenção capitalista, inclusive. Por quê?
Porque o lazer não é nada mais, nada menos que um lugar onde você gasta o seu dinheiro, onde você compra, onde você consome, certo? Você vai sempre estar consumindo. Então, o lazer é uma forma de dizer para você, ó, você vai dar uma refrescada na cabeça, mas vai consumindo. Só tem lazer quem tem dinheiro para consumir. Por quê? Porque até mesmo os lugares que a gente poderia ir, os rios, já estão sendo patenteados. Em que sentido? R$ 10 para entrar, 5 para entrar. Tem que comer alguma coisa, paga para comer. Não há lazer sem dinheiro. O capital, ele governa todas as coisas. Todas as dimensões da existência humana, certo? Estão sendo direcionadas pelo capital. Então, para poder se divertir, você tem que pagar, você tem que ter dinheiro. Essa indústria cultural, ela passa toda a dimensão da existência humana. A Escola de Frankfurt, ela vai fazer justamente uma crítica a essa realidade, mostrando como que, na verdade, você não vai ter uma revolta enquanto você não mudar essa cultura. Essa cultura que tem que ser o alvo. Essa cultura que tem que ser desmistificada, quebrada, para que as pessoas tenham uma consciência de classe, ou seja, consigam enxergar a sua condição de exploração e se revoltar contra essa tirania social. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto essa cultura estiver imperando, as pessoas nunca vão chegar à sua condição, porque elas acham que essa vida é a melhor vida que poderiam ter, entende? E aí nunca se revoltarão. Então a Escola de Frankfurt percebeu que Karl Marx, na verdade, as ideias de Karl Marx nunca aconteceriam, que a revolução nunca iria acontecer. Por quê? Porque o problema está na cultura. Porque a cultura está a trabalho, a serviço de alguém. E essa cultura, que está na superestrutura, ela se tornou uma cultura de massas, por assim dizer, não porque surge da massa, mas que é imposta para a própria massa. É uma indústria cultural. Alguém domina isso aí. E não somos nós. Então perceba que a Escola de Frankfurt ela vai nos ajudar a pensar criticamente sobre isso, né? Mostrando que você não precisa de tudo isso, você não precisa comprar compulsoriamente para poder viver. Primeiro, esse mito, essa ilusão de que a felicidade está relacionada àquilo que você tem, é uma mentira. Tanto que o Eric Fromm tem um livro, né? Ter, o Ser, né? Um livro muito interessante. Ele vai dizer que essa ideia da propriedade é uma coisa tão forte, né? Que a gente até diz, né? Eu tenho uma doença, como se fosse uma propriedade minha. Não, você não tem uma doença, ela não é uma propriedade sua, você está doente. Entende? Mas você não tem uma doença. Por quê? Porque a doença não é sua propriedade. A gente tem essa mente tão voltada para o capital, para os bens de consumo, que a gente começa até a usar a linguagem de forma errada. Então, a indústria cultural ela acaba fazendo uma crítica justamente a essa realidade, né? Mostrando como que, de alguma maneira, o capitalismo se alastra em todas as dimensões da existência humana. Por isso que o Walter Benjamin, por exemplo, em seu livro Capitalismo como Religião, ele acaba fazendo uma crítica ao próprio Max Weber, né? Mostrando que, de alguma maneira, o capitalismo ele é uma religião. Ele é uma religião. E nós somos os seus adoradores. Os seus produtos estão aí para serem adorados e nós estamos adorando constantemente através do quê? De comprar os produtos e tudo mais. Tá? Então fica aí, espero que tenham gostado aí, né, da nossa aula sobre a Escola de Frankfurt, certo? E espero que tenha ficado esclarecido para vocês também. Um abraço, meus amigos. Até a próxima aula. Estamos juntos, somos firmes aí.